Olá pessoal, graça e paz. Esperamos que todos vocês estejam na bênção do Senhor, na proteção dEle, debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que venham todas essas situações, Deus há de renovar a nossa fé e nossa esperança. A meditação nossa, neste momento, está fundamentada no texto de Daniel, capítulo 5, do versículo 10 em diante. Mas antes de ler o texto, eu quero fazer aqui um resumo da vida desse homem de Deus chamado Daniel, que viveu no período do cativeiro babilônico. Ainda jovem, ele teve a experiência de passar pela destruição de Jerusalém e ser levado adolescente para a Babilônia para servir como escravo. Junto com seus amigos, entristecido por abandonar sua cidade e por saber que muitos dos seus haviam morrido naquela batalha, naquelas guerras e no cerco que houve em Jerusalém. Jerusalém foi cercada, pessoas morreram de fome, de sede, de doenças terríveis. Então estamos falando de um homem que passou por situação talvez pior do que a que nós estamos passando hoje. Esse homem Daniel, e que morreu já bem idoso. Esse jovem Daniel, e aqui já estava adulto quando houve esse fato, capítulo 5, que foi levado cativo, ele não era sacerdote, também não era profeta, ele era um funcionário público. Era um homem que era escolhido em determinados momentos, nomeado com funções importantes pela direção de Deus, pelos reis aos quais ele serviu. Ele foi conselheiro e líder para vários reis e tiranos que houveram na história da humanidade, homens importantíssimos naquela ocasião. Como hoje, por exemplo, seria o mesmo que ele fosse conselheiro do presidente dos Estados Unidos ou da rainha da Inglaterra. Ele serviu a Nabucodonosor, serviu a Belsazar, serviu a Dario, o Meda, e serviu a Ciro, o Persa. Ele viu o reino de Israel ser totalmente destruído, ele viu o Império Babilônico se erguer e viu também a ruína do Império Babilônico e o período de sobrepor e de governar o mundo pelo Império Medo-Persa. Foi um homem abençoado e usado por Deus desde a sua juventude. Alguns são usados depois de idosos. Enquanto são jovens, gastam a sua vida de forma pródiga, desperdiçando a sua vida, mas na vida adulta ou na velhice se tornam bênção. Outros são bênção na juventude, mas na vida adulta desviam dos caminhos do Senhor e se tornam dor de cabeça para muita gente. Daniel, ao contrário, desde a sua juventude, da sua adolescência, foi uma bênção nas mãos de Deus. Uma bênção para a sua família, uma bênção para os seus amigos, uma bênção para o seu povo e uma bênção para todas as nações. Daniel abençoou muitos povos. Em Daniel se cumpriu a bênção de Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus quer abençoar a mim e a você e quer que nós tenhamos um compromisso com Ele para que muitas pessoas e outros povos sejam também abençoados. Mas por que Daniel foi esse homem? Olha só o que diz a Bíblia, no capítulo 5, do versículo 10 em diante. Houve um momento de crise, depois que Nabucodonosor morreu, seu filho assumiu, Belsazar, e ele estava fazendo uma orgia no palácio, e mandou buscar os utensílios que foram levados do templo do Senhor em Jerusalém, e colocou bebidas, e começaram a beber e a fazer a maior orgia lá dentro, naquela festa, no palácio do rei. Enquanto eles faziam aquela algazarra toda, aquela profanação de coisas sagradas, ele viu uma mão que escrevia na parede, mas ninguém conseguia decifrar o que estava escrito.
Então ele ficou apavorado, com medo. A Bíblia diz que ele tremia, que as pernas dele tremiam. Tal foi o impacto daquele fato sobrenatural da manifestação de Deus. Então, ele chamou todos os seus sábios, todos os homens importantes do seu reino, cientistas, os religiosos que haviam ali, todo tipo de religião, ele chamou e pediu que eles interpretassem o que estava escrito. Mas ninguém interpretava. Aí a Bíblia diz que a rainha mãe, ou seja, aquela que viveu no tempo do seu pai, Nabucodonosor, sabia que havia alguém no reino que poderia resolver aquele problema, que poderia dar solução àquele dilema. Havia um homem no reino. E ela então vai atrás do rei, do seu filho que já era rei, e diz à rainha mãe. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que viva o rei eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Essas foram as palavras da rainha mãe. Não fique desesperado, ó rei, nem os seus auxiliares, os seus ministros. Há neste reino um homem. Existe neste reino um homem cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, do Espírito dos deuses, nas palavras dela. Nós sabemos que Daniel era cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, as autoridades estão apavoradas, os governos estão desesperados com essa situação que está acontecendo do coronavírus. As autoridades da saúde estão sem saber o que fazer. No mundo, irmãos, não é apenas aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas é no mundo inteiro. E nós precisamos, irmãos, nesse período, de homens e mulheres como Daniel, cheios do Espírito Santo, ao ponto de que outras pessoas ímpias ou que não conhecem a Deus possam testemunhar de homens e mulheres cheios de Deus em suas vidas. Há aqui no reino um homem cheio do Espírito Santo. Sim, irmãos, precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo guia o crente, mas quem anda somos nós, assim afirma John Stott ao comentar Gálatas capítulo 5. O Espírito Santo guia, mas quem anda somos nós. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Portanto, é nossa decisão andar no Espírito. Faz parte de uma vontade que deve ser da nossa parte, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, a Bíblia diz para a gente não dar lugar ao diabo. Isso significa que o diabo só tem poder sobre nós se a gente abrir a porta, se a gente permitir. E está em nós o poder de não dar lugar a ele em nossa vida. Também no mesmo texto de Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, nós também podemos entristecer o Espírito Santo. Com as nossas atitudes, podemos trazer tristeza. Assim, irmãos, nós como cristãos, temos essas opções. A opção de entristecer o Espírito Santo. Temos a opção de dar lugar ao diabo para a nossa vida. Mas temos também a gloriosa opção de andar no Espírito. De viver uma vida cheia do Espírito Santo. Que, segundo a Bíblia, não é uma opção, é uma ordem. Andai no Espírito. Não é para você... eu vou ver se eu ando no Espírito ou não. Não, você precisa, você deve, você necessita andar cheio do Espírito Santo, não só por sua causa, mas principalmente por causa das pessoas que estão ao seu redor. Você que é pai de família, você precisa estar cheio do Espírito Santo nesse momento. Você que é mãe de família, você precisa estar cheio do Espírito Santo para abençoar a sua família. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma mãe cheia do Espírito Santo, tenho um pai cheio do Espírito Santo, que traz conforto nas horas que a gente sempre precisou. Então você, irmão, que conhece a Jesus, você precisa estar cheio do Espírito Santo para abençoar a sua família nesse momento de crise. Você, jovem, você precisa estar cheio do Espírito Santo para abençoar seus amigos nesse momento, como Daniel abençoa os seus que estavam ao seu redor e pessoas que estavam à distância dele também.
Precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Mas quais as atitudes que Daniel teve que demonstra que ele era um homem cheio do Espírito Santo? Para a gente seguir o caminho. Primeiro, Daniel era um homem disciplinado. A Bíblia mostra no capítulo 1, versículo 4, versículo 8, versículo 12 de Daniel, que ele era disciplinado. Ele tinha disciplina até na comida, que é coisa que a gente tem dificuldade de fazer. Ele não comia qualquer coisa, ele era zeloso, ele tinha disciplina. Meus irmãos, para a gente ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos de disciplina. Hora para dormir, hora para levantar, hora de comer, o que comer, fazer os exercícios físicos, cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuidar da nossa mente, cuidar com o que nós estamos ouvindo e recebendo, para não encher a nossa mente só de coisas ruins e danosas ao nosso coração. Então precisamos de disciplina. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de ser pessoas disciplinadas para sermos cheios do Espírito Santo. Segunda coisa, a Bíblia diz que Daniel era um homem de oração. Capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela da casa dele e orava em rumo a Jerusalém, abençoando a sua cidade, o seu povo, orando pelos seus familiares. Ele tinha essa disposição de orar ao Senhor. Se você prestar atenção na vida dele, você vai ver Daniel fazendo 2 coisas fundamentais durante toda a sua vida: orando e lendo a palavra de Deus. Outro fato importante na vida de Daniel é que ele conhecia quem era o Senhor. Ele sabia quem era Deus. Eu vou ler para você Daniel capítulo 2, versículos 20 e 22. Uma oração que Daniel faz. Diz que a gente conhece as pessoas, conhece o cristão pelas orações que ele faz, né? Então Daniel, olha só a oração que ele faz no momento de crise. Veja só o que ele fala a respeito de Deus no capítulo 2, versículos de 20 a 22. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha só como Daniel conhecia o Senhor. Veja as qualificações que ele dá a Deus, os adjetivos que ele atribui a Deus nesta pequena oração. Se nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos conhecer o Senhor. E para conhecer o Senhor, nós precisamos conviver com Ele. Através de uma vida de oração, de uma vida de leitura, de meditação nas Escrituras sagradas, nós precisamos viver uma vida que glorifica o Senhor. Vamos adquirindo intimidade com o Senhor. É através da leitura da palavra que Daniel descobre, diz a Bíblia, no livro de Daniel, lendo as Escrituras, ele descobriu que o cativeiro de Jerusalém, de Israel, estava terminando. Ele estava lendo o profeta Jeremias. Então, a partir desse confronto com a palavra de Deus, ele cai de joelhos. Ao ver a revelação da vontade de Deus registrada nas Escrituras, então ele vai orar. E Deus move céus e terras para responder Daniel. Deus manda o anjo para responder. Há um principado maligno que se opõe àquela mensagem, que aquela mensagem chegue a Daniel, mas Deus manda o arcanjo Miguel interferir, até que a mensagem chegue a Daniel. Veja só, irmãos, que vida de oração. Que homem que conhecia o Senhor, que dependia de Deus na sua vida. Então, para ser cheio do Espírito Santo, está aí mais um caminho. E por fim, no capítulo 6, versículo 4 de Daniel, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, um homem reto. Diz a Bíblia no capítulo 6 que os presidentes e os governadores começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração de Daniel no reino, para poderem acusar, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Meus irmãos, eu pergunto a vocês,
Os homens que se dizem tementes a Deus, que estão governando os países, os estados e as prefeituras, os que estão nas câmaras municipais, estaduais e federais, senadores, os homens da lei e da justiça, será que se procurar na vida deles, que se dizem temente a Deus, eles ficarão com ficha limpa como foi Daniel? Daniel era um homem de vida íntegra e reta, irmãos, e ele viveu nos altos escalões do principal reino que dominava o mundo nos seus dias. E eles investigaram, fizeram pesquisa, botaram a Polícia Federal, tudo quanto é, e não acharam nada, porque ele era um homem reto. Meus irmãos, quando o profeta chegou na casa da viúva que estava ia morrer de fome, ele disse: traga vasilhas vazias, pegue de emprestadas, vasilhas limpas. E ela não importava, a vasilha podia ser velha, a vasilha podia ser amassada, a vasilha podia ser pequena ou grande, mas só havia uma condição: ela tinha que estar limpa. Limpa para que o óleo do Espírito, o óleo descesse fosse colocado naquela vasilha e ela não se contaminasse. Assim, irmãos, é a vida do cristão. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, precisamos de uma vida reta diante do Senhor, de integridade diante de Deus e dos homens, para que o Espírito Santo venha sobre nós. Então, queridos e queridas, nesses dias de crise, de luta, Deus está procurando homens e mulheres como Daniel, cheios do Espírito Santo. Pessoas disciplinadas, pessoas de oração, pessoas que conhecem a Deus de verdade, de fato, através de uma convivência diária com as Escrituras Sagradas, e pessoas de conduta reta, ilibada, santa, para que a sociedade possa respeitar. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus use você para abençoar a sua família, que você seja cheio do Espírito Santo e que nos momentos de crise, na sua vizinhança, na igreja, no seu trabalho, alguém possa dizer, como a rainha mãe disse a respeito de Daniel ao rei naqueles dias: não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. No dia de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque esse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Belsazar, nele se acharam o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, ó rei, chame Daniel e ele resolverá o seu problema. É desses homens, é dessas mulheres que nós precisamos nesses dias. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor. Pais de família cheios do Espírito Santo de Deus. Mulheres, mães de família, cheias do Espírito Santo do Senhor. Jovens, adolescentes, crianças, cheios do Espírito Santo. Idosos, anciãos, cheios de Deus na sua vida, para abençoar esse mundo que está sofrendo. Esse mundo que está contaminado, não pelo vírus corona, pelo coronavírus ou Covid-19, mas que está contaminado pelo pecado, que vai levar de qualquer jeito à morte e à separação eterna. Mas nós temos a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Ele morreu naquela cruz para perdoar todos os pecados e salvar todo aquele que nele crê. Nós temos a mensagem para salvar o mundo. Não existe vacina para o coronavírus. Talvez, quem sabe, pedimos a Deus que logo venha. Mas para o pecado, a única vacina que existe é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não existe outra vacina, outro remédio contra o pecado. E ela já foi estabelecida. E esse remédio já está estabelecido, já está pronto, está à disposição minha e à disposição de você. Preguemos a palavra, sejamos cheios do Espírito desses dias, que é o que a nossa sociedade necessita. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Feche os seus olhos.
Baixe sua cabeça, em sinal de humilhação diante de Deus, e oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e bondoso Pai, queremos pedir ao Senhor nesses dias que o Senhor nos enche do Espírito Santo, que o Senhor nos dê uma vida disciplinada, que o Senhor nos dê uma vida, ó Deus amado, de oração, que o Senhor nos dê uma vida, ó Deus amado, de conhecimento do Senhor, de apego à Tua palavra para conhecer cada vez melhor o Senhor, que o Senhor nos dê uma vida reta, Senhor Deus, diante dos homens e diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, que são muitos. Tem misericórdia de nós. Aviva a Tua obra, Pai, no mundo, no meio do Seu povo. Abençoa os missionários que estão espalhados pela face da terra. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja espalhada pela face da terra. E que a Sua igreja seja cheia do Espírito nesse momento. Que as autoridades possam contar com o Seu povo. Que eles possam contar com a Sua igreja, com os Seus servos, para que eles possam, ó Deus amado, ser bênção nesse momento de crise. Nós abençoamos as autoridades, nós abençoamos as autoridades de saúde, as autoridades políticas, abençoamos todos os governos, em nome de Jesus. Amém e amém.